Olá, pessoal. Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa aula. Estamos agora para mais uma parte onde vamos conversar um pouco sobre a formação. Na realidade, nós vamos falar da formação dos órgãos acessórios do nosso tubo digestório. Então, temos o pâncreas, temos o fígado, a vesícula biliar e o baço aqui nessa nossa discussão. Aqui damos início com a formação do pâncreas. O pâncreas, dos primeiros momentos que a gente começa a ver a formação de pâncreas é que com 30 dias, onde tanto uma pequena projeção endodermal na região posterior, na região mais posterior, mas também dorsal do duodeno, né, no início, aqui na saída do estômago, a gente vê tanto no dorso quanto no ventre pequenas projeções que vão aumentando de tamanho na saída aqui do estômago, aqui a projeção dorsal e a projeção ventral do pâncreas, que entre 32 e 35 dias começa a rotação dos precursores e a gente vai tendo então a fusão com 42 dias das regiões maior e menor do pâncreas, né, das regiões ventrais e dorsais, e isso faz com que o pâncreas adquira essas características, né, de um órgão bastante lobular, mas com essa função bilobar, né, os dois lados que acabam se fundindo. É, uma das coisas que tem que acontecer durante esse processo é que o pâncreas, tanto a região ventral quanto dorsal, que antes, né, não eram conectadas, elas precisam se conectar e você precisa ter também a conexão do ducto pancreático, do ducto pancreático dorsal, toda essa anastomose, né, esse processo de junção do duto dorsal com o duto ventral, e como já é sabido, né, o pâncreas é um órgão dual, né, ele tem uma função endócrina, uma função hormonal, com secreção de hormônios, e também exócrina, né, que nesse caso a gente tem os ácidos, né, que são glândulas que, como o próprio nome já diz, elas vão fazer a secreção, né, por um sistema de ductos. Então, os ductos que a gente consegue observar, eles fazem secreção aqui para o sistema digestório, e a região o papel endócrino é realizado a partir das ilhotas de Langerhans, cerca de 1 milhão dessas ilhotas que vão fazendo esse papel endócrino, então, do pâncreas. O pâncreas ele começa, né, bem no seu início, ainda no início da projeção. Ele é um estágio ainda pré-diferenciado, a gente vê todo o processo de saída do pâncreas a partir do início da morfogênese. Depois a gente tem várias e várias ramificações, e até no momento de fase 3, né, enquanto a gente tinha muitas mitoses na fase 2, o crescimento pancreático, com formação de ductos, ácidos e toda a parte exócrina. Na fase 3, a gente tem células diferenciadas que vão adquirir também as funções endócrinas do órgão. Tá? Uma das questões é como que o pâncreas é formado, então, o que ele é diferente da região em volta aí do duodeno. Então, aqui a gente vê o duodeno, e nessa região onde tem a projeção aqui do pâncreas, tanto na região dorsal quanto na região ventral, a gente vê a expressão muito forte de um determinado fator de transcrição, PBX1, que vai indicar os precursores do pâncreas, que é bem diferente do fígado, da vesícula, biliar e o próprio duodeno. Então, esse alto padrão de expressão aqui desse PBX é o que define que essas células se diferenciam em pâncreas. Isso é aquilo que a gente vê aqui, então, dentro do pâncreas, a gente vai ter vários tipos celulares diferenciados, então, células beta, células delta e alfa na parte endócrina, e células do ducto, né, que vão formar, e as células de secreção, propriamente dito, células acinárias, dos ácidos, e aqui também temos um programa de diferenciação celular com diferentes fatores de transcrição para o caminho endócrino e para o caminho exócrino. Okay? Então, isso aqui é o que a gente vê como de um precursor endodérmico que adquiriu a expressão tanto de PDX1 quanto PBX1. A partir de uma sinalização de NOT, a gente vai ter a parte endócrina ou exócrina. E assim você vai dividindo o órgão entre as suas diferentes funções. Então, uma das coisas que também é bastante importante, né, é que, na verdade, o endoderma dessa região ele seria destinado a formar fígado, mas a partir da indução da expressão dos outros fatores ele se torna pâncreas, né? E como que realmente a gente tem essa determinação
do que realmente vai formar o pâncreas é a partir de como a gente veio falando até agora, né? A gente tem toda essa determinação, né, da célula pancreática precursora, a via de inativação aqui de via de Notch na parte aquilo que vai ser as células endócrinas e a ativação nas células exócrinas. Então a gente tem um interplay, né, uma conversa entre várias vias de sinalização para formar a parte endócrina e exócrina do pâncreas e você então a partir desses processos de diferenciação é que você vai ter a formação então do pâncreas propriamente dito. O pâncreas tem uma característica muito importante, porque realmente um dos grandes problemas de saúde que a gente tem no mundo, né, é a diabetes, principalmente a diabetes tipo 1, né, tanto tipo 1 quanto tipo 2, mas a tipo 1 é uma doença também que afeta muitas vezes indivíduos ainda em idade não avançada, como no caso aqui do filho desse pesquisador, o Doug Meldon, muito famoso, né, que estudava embriogênese em rãs e que acabou se convertendo numa pessoa que passou a estudar endocrinologia, metabolismo e formação das células beta são células que são secretoras de insulina. Então, uma das coisas que sempre se buscou era fazer com que um pâncreas que não produz mais insulina volte a produzir insulina e, consequentemente, controle os seus níveis de glicose. Então, há uns anos atrás, o grupo do Doug Melton fez algumas descobertas, né? Porque a gente sabe que na diabetes tipo 1, né, não precisa ler o texto todo, mas a gente sabe que na diabetes tipo 1, a gente sabe que não tem células beta produzindo insulina, elas deixam de existir, principalmente porque a gente tem uma doença autoimune, que essas células são destruídas, né? Então, uma das coisas da terapia é evitar com que o seu corpo destrua suas próprias células produtoras de insulina. E a outra é fazer com que células que não produzem insulina passassem a produzir insulina, né? E isso é o que Doug Meldon e outros, né, têm tentado ao longo dos últimos anos reativar, fazer um pâncreas artificial, fazer um pâncreas que realmente cresça, né, um pâncreas que dê suporte, né, e faça a sua função tanto endócrina quanto exócrina. Outro órgão importantíssimo é o fígado, o maior órgão da cavidade abdominal, né? E o fígado, a determinação daquilo que vai ser o fígado é muito por interação entre mesoderma e endoderma, e um dos fatores é o HGF, nome, né? Hepatic Growth Factor, né? E o mesoderma da placa lateral vai fazer com que esse endoderma, né? Em cultura ele se diferencia, né? As células do fígado são os hepatócitos, né? E esse fígado ele depende muito de vascularização. Durante esse início do desenvolvimento, até 2 meses, o fígado é o órgão que recebe aí maior quantidade de aporte sanguíneo, né? Durante muito tempo ele foi até confundido com o coração durante a embriogênese pela alta vascularização, é onde ocorre boa parte da hematopoiese, e essa especificação do fígado ela sofre mais uma vez dessa interação entre o mesoderma, com secreção induções do mesoderma para fazer o endodermo hepático, né? E só futuramente, a partir de várias diferenciações, que a gente vai ter o glicogênio também, né, sendo estocado e atuando nos cordões hepáticos, tá? Então, isso é o que acontece no fígado. O baço é mais um dos órgãos, né, acessórios do sistema digestório, ao contrário dos que eu vinha falando até agora, o baço ele é derivado de mesoderma, não é um produto do endoderma, do tubo digestório, tá? Ele até 14 semanas, ele só faz hematopoese, gera vaso e sangue, né, gera sangue, e de 15 a 18 semanas é que ele vai ter arquitetura lobular, e somente aí que ele vai começar com colonização dos linfócitos T e depois com células B, passa aí um centro produtor de células B, né, de linfócito B. A vesícula biliar é o último, né? A vesícula biliar aqui surge também, né, com origem endodermal, aqui próximo do fígado, né, um divertículo cístico, que vai aumentar de tamanho, e a vesícula biliar, então, é um órgão que no futuro é responsável também com digestão, na secreção de substâncias, é responsável pela digestão de gordura, que causa muitos problemas, até por entrada de pedras, desenvolvimento de pedras, né? Que na verdade, é uma abertura, né, do meio do seu tubo digestório, né? E que muitas vezes acaba também gerando problemas no desenvolvimento das pessoas, né? Principalmente na vida adulta.
Então, agora a gente vai terminar essa parte aqui, né? Ainda falando, né? Antes de entrar particularmente nas patologias, a gente vai falar um pouco aonde ficam localizadas as vísceras do corpo. As vísceras podem ficar na região ventral, atrás do peritônio, né? Elas podem ficar dentro do peritônio. Então, toda essa localização das vísceras ela é importante, por exemplo, numa situação de um procedimento cirúrgico, localização, onde que você corta a pessoa, onde que elas ficam. Elas estão dentro do peritônio, elas estão fora do peritônio, estão... Então, todas essas localizações, essa cavidade que a gente chama de cavidade peritoneal, são importantes, então, para definir, né, a localização, e tudo isso é estabelecido durante o processo de desenvolvimento, né? Então, é isso uma coisa muito importante. Então, no início, aqui em A, a gente vê o tubo digestório conectado aqui no corpo, né? Tudo aqui no corpo pelo mesoderma, na região anterior. Então, a gente vê tudo aqui no mesoderma. Em B, a gente vê, né, na região após o esôfago, o tubo digestório encontra-se dentro da cavidade peritoneal, intraperitoneal. Então, dependendo da região onde você tem o tubo em cima, você não tem ainda o peritônio, né, o esôfago. Agora, para baixo, a gente vê dentro do peritônio o esôfago e tudo, a parte para baixo. Em C, a gente vê os órgãos que a gente chama de órgãos que são chamados retroperitoneais. Então, aqui a gente tem órgãos intraperitoneais que ficam no meio. Retroperitoneais, não necessariamente reto significa atrás, ele pode ficar aqui para frente, né? Região mais ventral, aqui um outro órgão aqui na região retroperitoneal, que é a artéria aorta. Então, você tem órgãos que são retroperitoneais, né, que não estão dentro do peritônio e ficam suspensos por conjunto de vaso, mesentério dorsal, e órgãos que são secundariamente retroperitoneais, ou seja, eram intraperitoneais, e aí depois eles são fusionados à região dorsal do corpo, e aí vão para ser, então, órgãos retroperitoneais. Então, aqui uma figura demonstrando isso. Em amarelo, os órgãos que ficam dentro do peritônio, né, boa parte do fígado, o estômago, né, boa parte. Agora, a gente tem os órgãos que são secundariamente, né, retroperitoneais, que vão para trás ou para frente, né, no caso, que não se encontram, então, intraperitoneais, dentro do peritônio, tá? Então, aqui em cima, né, a víscera, tanto aqui em vermelho, né, tanto o reto quanto o esôfago, não são, então, intraperitoneais. Então, você vê bem essa diferença de localização aqui, especialmente nesse caso, né? E essas vísceras acabam sendo importantes, né? Porque toda essa rotação, tudo aquilo para caber naquele espaço, o crescimento, né, dos órgãos acaba sendo barrado ou contido pelas estruturas como os ligamentos, como o diafragma, como, né, que são originários aí do septum transverso. E aqui a gente vê, né, no meio da quinta semana, meio da sexta semana, o crescimento exacerbado aí do fígado, né, recobrindo, se aproximando bastante aí do seu estômago. Então, tem todos os processos de rotação e também tem a contenção, a organização ali a partir dessas vísceras. Tá? Então, é isso que a gente está conseguindo observar. Então, aqui, gente, mais um momento aqui para eu dar mais uma pausa, tá? Então, nessa parte agora a gente viu, mais uma vez, os órgãos acessórios que fazem parte do tubo digestório, que podem ter origem do endoderma ou do mesoderma, correto? E a gente também, então, viu como que essas vísceras se localizam e se organizam dentro da cavidade abdominal, tá? Então, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês.